Então, agora nós temos que mostrar que esse campo F é conservativo e encontrar uma função potencial para ele. O que é ser campo conservativo? É cada função componente ser as coordenadas da função gradiente. Então, esse primeiro pedaço tem que ser uma fx, esse segundo pedaço aqui tem que ser derivada de uma f com relação a y, e esse terceiro pedaço aqui tem que ser derivada de a fzinha com relação a z. E para ele ser campo conservativo, o que tem que acontecer é que f de x, y, ou seja, derivada de f com relação a x, derivada com relação a y, precisa ser igual à derivada de fy com relação a x. Beleza? Quem é a nossa fx, então, é a função vermelhinha ali, né? A gente quer que seja x cosseno y mais yz. Eu preciso derivar isso com relação a y. E aqui, a nossa função, a derivada da função com relação a y, a gente quer que seja essa verde. Então, nós teríamos xz menos x seno y, e eu preciso derivar ela com relação a x, para que isso tem que ser igual para que o campo seja conservativo. Então, derivando isso aqui com relação a y, nós vamos ter menos x seno y mais z. Derivando isso aqui com relação a x, nós teríamos z menos x, seno y é constante, né? Vai ficar seno y. Estou derivando com relação a x aqui. E aí vocês veem que isso realmente é igual. A outra igualdade que a gente tem que verificar é que a derivada de fz com relação a y tem que ser igual à derivada de fy com relação a z. Então, quem é a nossa fz? É a função roxa. A gente quer que seja fz. Então, aqui a gente teria xy mais z, e eu vou derivar isso com relação a y. E a nossa fy, a gente quer que seja xz menos x seno y, e eu vou derivar isso com relação a z e ver se a igualdade se verifica. Então, derivando aqui com relação a y, derivada de xy é x, derivada de z é 0 com relação a y, e vamos ver se vai dar igual. Derivada de xz com relação a z é x, e esse termo aqui só depende de x e de y, então a derivada com relação a z é 0. Realmente, verificamos a igualdade. A última que falta aqui, então, vai ser agora a derivada de fx com relação a z ser igual à derivada de fz com relação a x. Sabemos que a fx é x cosseno y mais yz, eu quero derivar isso com relação a z, e pegar fz, que eu quero que seja essa parte, né? xy mais z, e derivar com relação a x e ver se a igualdade se verifica. Então, derivando isso com relação a z, que só depende de x e de y, a derivada com relação a z é 0. Então, derivada de yz com relação a z é y. Derivada de xy com relação a x é y, e derivada de z com relação a x é 0. Então, a igualdade se verifica. Então, o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, eu preciso saber, ele está perguntando quem é a função potencial, ou seja, quem é a minha função fzinha, tal que o campo pode ser escrito como uma gradiente de f. E aí, então, a gente vai precisar fazer integrais para determinar a nossa funçãozinha. Então, o que eu sei dessa expressão em vermelho? Que meu f, a derivada de f com relação a x, é x cosseno y mais yz. Logo, eu posso supor, então, que a minha f de xyz, bom, se a derivada dela com relação a x é tudo isso, a própria função vai ser integral disso com relação a x. Então, vai ser integral de x cosseno y mais yz dx. E aí, integral de x é ela própria, cosseno y é uma constante com relação a x, então aqui a gente vai ficar com x cosseno y, mais integral de yz com relação a x vai ser x yz,
mais uma outra função que vai depender somente de y e de z. Quem que seria essa função? Toda integral indefinida, a gente integra e soma uma constante. Só que como eu não sei ainda quem é essa constante pode ser qualquer função que dependa somente de y e de z, porque quando eu derivar, eu volto para a função anterior. E agora, então, o que a gente precisa procurar é quem seria essa função h de yz aqui. Então, nós já temos uma candidata à função f de xyz, né? Então, o que a gente tem até agora é que f de xyz é igual a elevado a x cosseno y mais xyz mais h de 1yz, ok? Agora, a gente precisa que a nossa f de y seja igual a xz menos ex seno y. Eu não vou integrar de novo agora com relação a y, porque eu já tenho uma candidata. O que que eu vou fazer? Eu vou derivar a minha candidata com relação a y e igualar o que eu tenho aqui. Então, quem que vai ser f de y? Vamos derivar isso aqui com relação a y. Vai ser menos x cosseno y, mais, derivada disso aqui com relação a y, vai ser xz, mais a derivada de h com relação a y. Então, aqui está toda a derivação da minha função com relação a y. Eu preciso que seja igual a xz menos x seno y. Aqui eu errei, né? Aqui não é cosseno, aqui é seno, desculpa. Estou derivando cosseno y com relação a y, fica menos seno y. Aqui, então, vai cancelar essa parte com essa parte com essa, ou seja, a derivada de h com relação a y é zero. O que nos indica que h, ela não depende de y, então eu vou ter somente uma h de z. Então, a minha função no momento xyz vai ser x cosseno y mais xyz, tô tirando isso daqui, tá bom? Mais h de yz, que agora a gente viu que é uma h de z. E agora falta a nossa última igualdade, que é que a derivada de f com relação a z tem que ser igual a xy mais z. Beleza, vamos derivar então a f com relação a z. Essa primeira parcela vai dar zero, porque não tem nada, não depende de z. A derivada de xyz com relação a z vai ser xy mais a derivada de h com relação a z. Então, vou derivar h com relação a z. Aqui vai aparecer xy mais z, posso cancelar. Então, a derivada de h com relação a z é igual a z. Ou seja, quem vai ser a nossa função h? Eu vou integrar z com relação a z, ou seja, z2 sobre 2. Conclusão. Quem vai ser, então, a nossa função potencial? Vai ser f de x, y, z igual a x cosseno y mais x, y, z x, y, z mais h de z, que eu vi que é z2 sobre 2. Então, o campo é conservativo e a função potencial é essa que a gente determinou.